Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. Na aula passada a gente começou a falar sobre notícias e como é que essas notícias chegam até nós mesmo vindo lá do outro lado do mundo. E que hoje em dia nenhuma notícia é segredo, né? A gente tem acesso a várias notícias o tempo todo e praticamente em tempo real. Vocês lembram que eu pedi para que vocês pesquisassem uma notícia, né? Lembrassem de uma notícia que estava em evidência e respondessem aí no caderno de vocês, né? Como é que vocês ficaram sabendo dessa notícia? O que vocês ficaram sabendo dessa notícia? Quem te contou sobre essa notícia? Vocês lembram disso? Vocês fizeram isso? Ah, professora, mas notícia é coisa de gente grande. Não é não. Notícia é coisa de qualquer pessoa que queira ter informação. Grande ou pequeno, qualquer pessoa, tá certo? E hoje nós vamos conversar sobre isso. Vou mostrar para vocês um exemplo de jornal que é para criança, né? Que é para cujas as notícias atendem o público mais infantil, tá certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Vamos lá no nosso livro, então. A gente conversou um pouquinho e a gente vai falar agora sobre o que acontece ao nosso redor. Então diz o seguinte: você gosta de saber sobre as novidades que acontecem no mundo? Você gosta? Isso é uma pergunta para ser feita, né? Porque tem gente que é conectado, que está sabendo de tudo, quer saber tudo. E tem gente que não toma muito conhecimento das coisas e que também não quer saber. E é um direito das pessoas, não é verdade? Mas e você? Como é que você é? Você gosta de saber das notícias? Você gosta de saber coisas novas? Você gosta de saber o que acontece no seu entorno e também no mundo todo? É uma pergunta para você pensar. A notícia é um dos meios de comunicação que mais nos ajudam a saber a respeito do que está acontecendo, seja perto ou seja longe de nós. Então, como nós já conversamos, a notícia ela não fala só do nosso local, né? Só aqui de pertinho. Fala de pertinho, mas fala de um pouquinho mais longe, fala do mundo todo, né? A notícia é a forma como as informações chegam até nós. É uma forma, né? É um dos meios. Aí aqui até tem um tablet, né? Estão vendo que atrás do tablet tem o que, gente? Tem jornal impresso, né? Porque eu já comentei com vocês na aula passada que o jornal impresso, por muito tempo, né? Era o que existia para transmitir notícias. Hoje em dia, eu posso usar a internet, eu tenho jornal da TV, eu tenho jornal no rádio. Não tem jornal no rádio? Tem jornal no rádio também. E eu tenho, claro, né, toda a questão mais digital. Então, hoje em dia, pouquíssimos jornais, ou bem pouquíssimos mesmo, ainda fazem uso da impressão. A grande maioria já usa a versão digital. Mas por que tem que ter impresso? Porque será que todo mundo tem computador? Será que todo mundo tem tablet? Será que todo mundo tem acesso à internet pelo celular? Então, é possível que alguns jornais ainda sejam impressos para também chegar até esse público, até essas pessoas que não têm acesso à internet, à questão digital, tá certo? Porque informação, ela é uma coisa que é para todo mundo, né? Então, a gente tem que pensar nas formas dessa informação chegar. E aí, antes da gente chegar na notícia da próxima página, né? Eu quero refletir com vocês isso daqui. Para que servem as notícias? Notícia serve para alguma coisa ou notícia não serve para nada? Só para ocupar tempo ou para ocupar papel? Notícia é importante, né? É através das notícias que eu fico sabendo de coisas que acontecem no mundo, de coisas que acontecem perto e de coisas que nos afetam, não é verdade? Então, através das notícias. Que meios de comunicação transmitem notícias? Também já conversamos. A gente sabe que a TV transmite notícia, o rádio transmite notícia, a internet transmite notícia e também o material impresso transmite notícia, sejam revistas, sejam jornais, não é? Que meios de comunicação os seus familiares mais usam? E você? Como é que você acessa notícias? Isso é uma pergunta que a gente fez lá na aula passada, que inclusive vocês tinham que responder lá na Conversa Vem, né? Como é que vocês têm acesso às notícias? Como é que vocês lidam com as notícias e que meios de comunicação vocês utilizam para ter acesso a essas notícias, né? É o que está aqui. Quais são as notícias mais comentadas nesta semana em que nós estamos? Qual é a notícia ou as notícias mais comentadas? Vamos pensar, né? Mesmo que eu não assista o jornal, de vez em quando eu ouço aqui, eu ouço ali, né? Porque quando a notícia é muito comentada, um fala para o outro também. Alguém viu, comenta com o outro e a coisa vai acontecendo.
Será que tudo que lemos, vemos e ouvimos nos meios de comunicação é verdade? Tá aí uma pergunta importante. Será que tudo que a gente vê é verdade? Será que tudo que dizem na TV é verdade? Será que tudo que eu encontro na internet, principalmente na internet, será que tudo que eu encontro é verdade? Tem que tomar muito cuidado, né, com a internet, porque quando eu vou fazer pesquisa ou quando eu abro páginas, eu tenho que saber se aquela página é confiável, se aquela informação que está escrita ali foi de fato escrita por especialistas ou é por alguém que acha alguma coisa. Lembra o que a gente já falou, né, gente? Que conteúdo científico, conteúdo de informação não pode ser o que eu acho, é o que é. Né? Eu só posso falar daquilo que de fato é, não é o que eu acho. O que eu acho não tem a menor importância. O que eu acho para mim, eu acho para comentar com os meus amigos, mas notícia não é o que eu acho. Notícia é o fato verídico, verdadeiro, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com as notícias pela internet. Você já leu, viu ou ouviu falar de revistas de quadrinhos da Turma da Mônica? Antes da gente falar da Turma da Mônica, que é o que a gente vai ler, eu quero só mostrar para vocês um exemplo de site que tem um jornal voltado para o público mais infantil. Só para a gente ver que tipo de notícia que tem ali. Podemos? Vamos conferir? É só um exemplo, tá certo, gente? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então é esse site aqui, ó. Aqui, ó, né? Esse site, ele é um jornal que também tem a parte dos adultos, mas ele também tem uma página voltada para o público infantil. É só um exemplo que eu quero dar para vocês desse daqui. Existem muitos. Esse daqui, gente, é só um exemplo, tá bom? Que a professora encontrou só para mostrar para vocês. Mas se vocês entrarem na internet e procurarem, vocês vão encontrar muitos, tá bom? Então, que tipo de notícia eu encontro aqui que é voltado para o público infantil? Então, olha ali, ó. Aprenda a fazer sua sereia em casa, né? Então, vai dizer aqui como é que se constrói uma sereia em casa. Olha ali, ó, até tem um desenho. Olha lá, para ler, clássicos grátis para ler com ou para a criança, né? Então aqui ele vai trazer uma notícia falando de algum lugar, que eu não sei qual, que é onde você encontra clássicos grátis para ler para criança, né? Outra ali, fique sabendo, preocupados por causa do coronavírus, crianças deixam álcool gel e bilhetes para o coelhinho, né? Quero ir à praia assim que o vírus for embora, diz Amanda de 3 anos. É um depoimento. Então, ó, para ler é uma indicação de literatura, fique sabendo é uma informação, um depoimento de criança, quero ir à praia assim que o vírus for embora, diz Amanda. Então, esse é um exemplo, tá? É só um exemplo de um jornal voltado para o público infantil. Mas a gente encontra muitos outros, tá certo? Então, vamos continuar aqui a nossa conversa. Então, fala assim. Você já leu, viu ou ouviu falar de revistas em quadrinhos da Turma da Mônica? Muito provavelmente, mas se você não ouviu, vale a pena pesquisar. São histórias infantis, em geral engraçadas, que envolvem várias personagens. Quem criou essas personagens foi o Maurício de Souza na década de 1960. Nem eu tinha nascido quando ele criou os personagens da Turma da Mônica, hein? Veja essa notícia divulgada em um portal de notícias no dia 6 de agosto de 2018. Então, no dia 6 de agosto de 2018, num determinado portal, apareceu esta notícia aqui, ó. Turma da Mônica entra para o Guinness com recorde de maior história em quadrinho do mundo. HQ é a sigla de história em quadrinhos, tá bom? Então, ela entrou para o Guinness. Guinness é um livro onde tem os recordes, né? E ela entrou com o recorde de maior história em quadrinho do mundo. Então vamos ver por que ela ganhou esse... Olha aqui, eu tenho uma foto. Estão vendo a foto? Da notícia, né? Será que essa foto tem relação com o título? Vamos ver. Foto da história em quadrinho da Turma da Mônica, eleita como o maior gibi do mundo e incluída no livro dos recordes. Então essa foto aqui tem a ver com o título da notícia? Tem, porque é exatamente isso. Uma foto tem que ter relação com a notícia. Eu não posso noticiar uma coisa e colocar outra foto. É igual o livro de literatura que a gente conversou sobre ilustração, lembram? A ilustração que eu encontro lá no livro? O texto diz uma coisa e a ilustração diz outra? Não, né? A ilustração é complementação da leitura. Então, no jornal também é a mesma coisa, na notícia é a mesma coisa. Uma imagem, ela tem que ter correspondência com o título, com o texto, tá bom? Então, vamos ler a notícia aqui. A notícia diz o seguinte.
A Turma da Mônica entrou para o Guinness, o famoso livro de recordes, ao lançar na Bienal do Livro de São Paulo o maior gibi do mundo. A publicação tem 1 metro de altura por 70 centímetros de largura. Então, deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, daqui a aqui ela tem 1 metro e daqui até aqui tem 70 centímetros de largura, né? Então, ela é bem grande. Olha o tamanho dela perto dos homens ali, né? E a editora Panini mostrou algumas fotos no Facebook. O criador da turma, Maurício de Souza, apareceu com a história em quadrinhos em mãos no evento ao lado dos seus famosos personagens, Mônica e Cebolinha. O maior gibi do mundo está à venda na Bienal do Livro e em lojas online com preços que variam entre R$ 700 e R$ 1.000. Apenas 100 exemplares foram impressos no total. Então, esse texto é uma notícia, né? Ele está noticiando o quê? Ele está noticiando que o livro, a história em quadrinhos da Turma da Mônica entrou para o livro dos recordes como o maior gibi, né? Como a maior história em quadrinhos do mundo. Por quê? Porque na Bienal do Livro foi lançado um gibi que tem 1 metro de altura por 70 centímetros de largura. É o maior gibi que se conhece no mundo, né? Até aquela data não se tinha outro, ou não se tem outro, tá bom? E esses exemplares poderiam ser comprados. Só foram produzidos 100 desses gibis e eles poderiam ser comprados, né? Tanto lá na Bienal do Livro como em lojas online. E eles podiam custar de R$ 700 a R$ 1.000. Esta é a notícia, né, do nosso gibi. O que eu encontro nessa notícia? Então vamos pensar. Eu encontro o título da notícia. Eu encontro uma foto com legenda. Nenhuma foto de notícia vai vir sem legenda, tá, gente? Então, foto com a legenda. Uma foto que tem que ser correspondente ao título, correspondente à matéria. Aí eu tenho lá a matéria com as informações que o público precisa saber. E aqui, ó, estão vendo? Ó, Caio Colletti. Quem será que é o Caio Colletti? É a pessoa que escreveu a matéria. Porque lembram que eu falei que tudo tem autor, né? Então, uma matéria também tem o repórter, o jornalista que escreveu aquela matéria. Nesse caso, quem escreveu foi o Caio Colletti. Olha lá. Então, o Caio Colletti, Turma da Mônica entra para o Guinness com recorde de maior história em quadrinhos do mundo. Onde que eu encontro essa notícia? Lá na UOL, né? E está disponível nesse site aqui e foi visualizado a última vez dia 23 de setembro de 2019, tá bom? Muito que bem. Então, vamos falar da nossa lição de casa? Até aqui tudo certo, pessoal? Vocês conseguiram compreender, então, o que é uma notícia simples, né? A gente viu que existem jornais que trazem notícias para o público infantil, né? Basta você entrar aí, acessar a internet e procurar. Então, para a lição de casa, nós vamos lá nas fichas. Espera aí. Aqui. Opa. Vamos lá, gente. Só um pouquinho. Não tá indo. Aqui é o livro. Vamos lá. Aqui. Vamos ver se foi agora. Agora foi. Que é assim, né? Tecnologia tem dessas coisas. Vamos lá, então. Nós vamos lá na página 19 das fichas. Espera aí. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou mostrar por aqui a página 19 e na próxima aula a gente continua, tá bom? Na página 19 do livro, lá das fichas, a gente vai encontrar esse tipo de atividade aqui, ó. Que evento na escola merece ser notícia? Então, você pode pensar em alguma coisa que aconteceu na escola, não precisa ser um evento recente. Pense em alguma coisa que aconteceu na escola que você acha que merece ser notícia. Diz lá, converse, né, então, sobre esse evento, converse aí na sua família, conta para sua família o que aconteceu na escola, de repente é um fato que aconteceu na sua sala, que você acha que poderia virar notícia, ou da escola, tá bom? Escolha, então, esse assunto, né, e escreva no espaço abaixo uma notícia sobre o assunto. Então, notícia tem que ter o título da notícia, aí você vai contar o fato,
como aconteceu, o que aconteceu, com quem aconteceu, que dia aconteceu, né? E também vai fazer aqui, ó, e colhe uma foto. Claro que a foto às vezes vai ser difícil conseguir, então você vai fazer um desenho, como se fosse uma foto ilustrando o seu texto. Então vamos lembrar, hein? Pensa aí num fato que aconteceu na escola, né? É um fato que pode ser um fato recente, não é isso? Que vocês lembrem, pode ser algo que aconteceu em outro ano, não precisa ser tão recente porque a gente já tem um tempo que está em casa, né? Mas pensa num fato que aconteceu na escola, qualquer fato. Você vai então escrever uma notícia sobre esse fato. Então, o que tem que ter na notícia, né? O que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, não é isso? Tem que ter o seu nome no texto, porque afinal de contas quem está redigindo o texto é você. E também precisa fazer o que, pessoal? Precisa fazer um desenho, como se fosse uma foto da notícia. Não esqueçam que foto da notícia tem que ter o quê? Legenda. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só, a gente se encontra na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.